Bem, bom dia para todos. Está aqui uma segunda-feira de muito calor aqui em Floripa, mais uma vez. Espero que vocês estejam todos bem, tenham passado um excelente fim de semana. E aqui estamos nós para tocar mais um Vida Inteligente Interativo. Estão me vendo direitinho aí? Estão me escutando bem? Por favor, alguém responda. Deixa eu ver se apareço lá. No ao vivo, se está transmitindo. Beleza, já estou no ar aí. Então, beleza. Bom dia a todos mais uma vez. A sala está cheia, isso é um bom sinal. Hoje o Jorge não me deu sinal, ele tinha ido viajar. O dia que ele puder aparecer, ele aqui estará com vocês, né? Para deleite de todos vocês. E bom dia, Flávio, que bom que você veio aí. Paulo também, todo mundo. Então, bom dia, Cleonice, Regina, Rosângela, Regina, Flávio Mota, Thaís, Cris, Bruno. Bruno tá aí quietinho. Célia Honorato, Paulo, Walter Santos, Lígia Rodrigues, Valdo, nossa, Silvana Rosa, André, Google Cook, Blogger Bunny, Google Bunch, essas pessoas que ainda não sabem trocar o seu nome aqui no nosso chat, na nossa sala. Até ontem à noite não tinha aparecido nenhum tema. Eu falei que nós vamos conversar na segunda-feira. Hoje de manhã saí 6h30 para caminhar, fazer a minha caminhada, e durante o percurso aí apareceu o tema para a gente debater, trocar umas ideias, que é desapego. Nós estamos aqui no começo do ano não, já estamos no terceiro mês, início do terceiro mês. Mas geralmente no final, obrigado, Cris, que bom que o sinal está bom. Todo final do ano a gente se enche de promessa, né? Eu vou parar de fumar, eu vou emagrecer, eu vou jogar minhas coisas antigas fora, eu vou colocar coisas novas, e no fim das contas, na maioria das vezes, a gente só fica no blá 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 e da boca para fora, e a gente não faz nada disso. Uma das coisas mais difíceis do ser humano é realmente o desapego. O desapego de tudo, né? Das nossas coisas pessoais, dos nossos bens, das pessoas às quais gostamos, essas coisinhas que a gente gosta de ter. Mesmo a gente lendo todo dia essas parábolas, esses grandes contos que dizem sempre que a gente não leva nada, né? Mesmo que não exista absolutamente nada do outro lado da vida, ninguém que foi para lá levou alguma coisa. Vocês percebam que os faraós, esses sarcófagos, tudo que são encontrados ao redor do mundo, eles abrem aquelas coisas ali, as tumbas, e o que estão lá? Estão lá alimentos, estão lá as joias, estão lá todas aquelas coisas que colocaram para que o falecido levasse para o lado de lá. Só que o lado de lá você não pode levar absolutamente nada, né? O que a gente pode levar para o lado de lá, se é que o lado de lá existe, é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Essa amizade que nós temos, essa fraternidade, essa coisa que não é tátil, né? Tátil enquanto a gente pode abraçar um ao outro, mas aquela coisa da saudade que fica quando a gente está longe, vontade de rever essas coisas. Isso ninguém nos rouba, e isso eu tenho certeza que a gente leva, se é que leva, para algum lugar. Então, as pessoas aqui, bom dia, Snooky Goo, não sei quem é, põe aí, já que você não consegue mudar o nome, põe aí o seu nome aqui na escrita, Snooky Goo. Então, não adianta a gente ficar aqui, e eu estou nisso há muitos e muitos anos. Bom dia, Márcio, bem-vindo. Estou há muitos e muitos anos nisso, e eu percebo que nós já fizemos até um programa sobre isso, que na prática a teoria é outra. Muitas pessoas falam um monte de coisas lindas, se portam maravilhosamente em chats, no Facebook, nas conversas, toda essa coisa, mas na prática realmente a teoria é outra, porque não conseguem se desapegar das coisas que estão impregnadas. Claro que isso aí não é fácil, né? Claro que a gente tem apego a essas coisas porque nós estamos no mundo físico, no mundo material,
e a gente realmente fica se apegando. Quando esse tema apareceu, é para que a gente pudesse trocar umas ideias e a gente fizesse uma reflexão do quanto a gente é ou não verdadeiro no nosso modo de agir, no nosso modo de ser e no nosso modo de pensar. 3 coisas: agir, ser e pensar. A Regina diz aqui, a Silvana diz que está desapegando de tantas coisas hoje. A Regina diz: eu desapeguei dos meus bichinhos de pelúcia, tinha uns 400, doei a maioria, só fiquei com uns 15. Maravilha, já é um desapego, já é uma prova de desapego. Cleonice: coisas materiais dá até para colocar em uma fogueira. Pessoas, nossos animaizinhos, é tão difícil perdê-los de nosso contato. Sim, com certeza. Mas nós nascemos sozinhos e vamos embora sozinhos, não esqueça disso. A Regina volta a dizer que as coisas materiais no fim são as coisas mais fáceis de desapegar, né? Com certeza. Não, tem gente que não consegue de jeito nenhum de desapegar de coisas materiais, né? As coisas, eu já fui apegado às minhas coisas, com certeza. E hoje eu sou menos desapegado. E a técnica que eu tenho usado para o desapego é exatamente fazer, como eu fiz aqui agora também no final do ano. Peguei a minha gaveta, entre outras coisas, né? Estou dando um exemplo qualquer um pode fazer. Peguei a minha gaveta de roupas do meu uso diário. Camisetas, cuecas, zorbas, que chamam zorbas, não sei o que, meias, todas essas coisas. O que eu fiz? Fui separando. Isso aqui eu já não quero mais, eu vou dar para outras pessoas. Coisas novas do meu dia a dia. Foram, em resumo, 16 camisetas, mais outras coisas que eu doei. E as pessoas que receberam, foi uma alegria enorme. Essa é uma forma. Agora, se você pensar muito, você não age. Joguei fora, não, vendi e doei há alguns anos aí. Toda a minha coleção de quase 50 anos de ufologia, de recortes, de livros, com fotografias, com assinaturas, com autógrafos de gente importante, tudo foi embora para frente. Já não tinha mais importância para mim, mas para muita gente tinha importância. Então, se nós pensarmos muito, nós não nos desapegamos de nada. A partir do momento que você se desapega, que você vende, que você destrói, que você queima, aí não tem jeito mais de você voltar atrás, porque já aconteceu. E assim que tem que ser. Se você não tem iniciativa, se você não tem coragem, comece e faça antes de você se arrepender. Depois, passados 1, 2, 3 dias, você sabendo que aquilo é irreversível, você vai ver que não te faz falta alguma. O Paulo pergunta, vamos ver, qual a diferença entre desapegar e abandonar a tudo e a todos, principalmente no que diz ao gênero humano com respeito à família, costumes, tudo? Bom, isso não é desapego. Abandonar tudo e a todos, desapego é uma coisa. O que você está querendo me dizer, o que vem para mim, e sempre quem fala aqui é o Eustáquio, não é nenhum guru, porque eu não canalizo, não faço absolutamente nada, não vejo, não ouço, não faço nada. Eu sou igualzinho a vocês, ou sei lá, inferior a vocês em aspectos de gurulização. O que me parece, ô Paulo, quando você quer assim se abandonar tudo, para mim é fuga. Fuga é diferente de desapego. Isso que você escreveu aí já me passou pela cabeça inúmeras vezes, né? Tem vezes que eu quero sair, abandonar tudo, família, mundo, me esconder, ir pro mato, mas aí alguma coisa dentro de mim falou, cara, você está aqui, mas não é para ficar no mato, você não tem o direito de ficar nesse mato. Quem é que fala? Não sei. Se eu sou doidinho, também não sei. Então, vamos ver o que diz aqui. Tá. Yuriko, as coisas materiais são as mais fáceis, tá? Flávio Moto, desapego é uma arte, principalmente porque existem coisas que levamos anos para construir e fazer. Com certeza, é uma arte, é uma conquista o desapego. Não é simplesmente você se desfazer e vai ser útil para o outro, para outra pessoa, isso é bacana, você compartilhar, mas isso tem que partir espontâneo do coração. Walter, sou extremamente apegado, Walter Santos. Perfeito, bacana você reconhecer isso, mais bonito ainda.
Bom dia, Snukun Cookie. Tudo bem? Você está bem? Eu também estou bem. Não sabemos quem é você, mas tudo bem. Rosana, bom dia. Snooki Cookie, é a minha primeira vez com você. Então você clique o seu nome em cima aqui e clique em cima do seu nome, Snukun Cookie, e selecione e escreve o seu nome. Ou então diga aí você quem é você. É a primeira vez que estou com vocês e coloca o nome na frente. Olha só, 21 conectados, obrigado, Cris. E sem o Jorge Ouro, hein, que isso que é mais importante. Todo mundo, acho que a maioria, 99,9% gosta de assistir Jorge Antônio Ouro, Vida Inteligente, Jorge Antônio Ouro, Vida Inteligente Interativo, Jorge Antônio Ouro. É um irmãozão e tanto eu gostaria que ele estivesse aqui todo dia também, mas não pode. E ele não podendo, nós não vamos deixar a carruagem andando também sem comandante. Vamos tocando enquanto der. Tá? Quando desapegamos verdadeiramente, diz a Rosângela, não sentimos falta. E saber que outros estão fazendo bom uso é prazeroso. Perfeito. Disse tudo agora. Gostoso é você dar as coisas e não sentir falta depois. A questão do destruir também é isso aí que queria tudo aí. Nós perdemos alguém, perdemos alguma coisa, perdemos o carro, perdemos casa, perdemos algum familiar, tudo. O tempo é o melhor curador. E depois a gente percebe que isso cura tudo, né? Então, nós podemos fazer isso com todas as coisas. E o mais importante, volto a repetir, faça uma autoanálise. Faça uma autoanálise. Eu sou muito observador. E falo na cara também muitas coisas. Isso às vezes agrada poucas vezes. A maioria das vezes choca, né? Porque as pessoas autênticas, elas incomodam. As pessoas transparentes incomodam. Não só porque elas falam o que vem à mente, como também muitas vezes elas incomodam porque muitas pessoas gostariam de ser como as pessoas autênticas. Você ter coragem de dizer sobre si, sobre os seus defeitos, sobre os seus erros, e assumir isso. Então muitas vezes elas não gostam disso. Então quando a gente fala sobre essas coisas, é para a gente ver realmente. Como eu disse, eu sou muito observador, né? Porque eu fico do lado de cá, né? E interajo com vocês todos os dias, muito já durante 8 anos, só na questão do Vida Inteligente. Muitos eu conheci aqui só no Vida Inteligente. Então a gente percebe o comportamento, a gente interage com muita gente, observa outros, né? Afinal, a comunidade Vida Inteligente tem 2.400, quase 2.400 pessoas. Então a gente percebe que muita gente é de um jeito, escreve de outro e sente de outro. Então isso pode ser até uma coisa imperceptível para a própria pessoa. Mas para outras pode ser que façam da sua vida um teatro, como é a vida um teatro, e atuam na situação da forma que tem que ser. Então, a questão do desapego, a questão do ser, do agir e ser, do ser e estar, da prática e da teoria, então é isso que nós queríamos levantar hoje, é exatamente essa questão. Eu sou desapegado de verdade ou eu faço tipo? Todas as coisas que eu me empolgo, que eu falo, que eu escrevo, eu sou exatamente daquela forma que eu estou escrevendo? Ou não? Ou eu estou me passando por alguém? Ou eu estou fazendo o papel de alguém que eu gostaria de ser? Isso é para refletir. Vamos lá. Vamos voltar aqui um pouquinho para cima. O Bruno está quietinho. Ou ele está com dor de dente, ou então dor do dedo. Dente não, porque ele não vai falar aqui no chat, né? Silvana Rosa, eu gosto dos dois. Suas colocações gregas são formidáveis. Gosto muito, sua sinceridade é bacana. É bondade sua, Silvana. A Cris diz o seguinte: fiz um exercício. Tenho um quartinho aqui em casa. Deposito lá o que eu quero me desapegar. Vejo quanto tempo fico sem visitar as coisas. Olha que interessante. Se depois... Putz, pulou. Peraí, deixa eu voltar. Deixa eu achar aqui. Isso, se depois de mais ou menos 3 meses não precisei de nada, aí me desfaço dessas coisas. Às vezes ainda fica alguma coisa. O Flávio Mota diz o seguinte: para mim, você se desfazer de algo é ficar sentindo a perda. É como alguém que perde um braço e sente o membro amputado, o membro fantasma.
Isso é verdade, aí é que tá. A turma aqui é inteligente demais. A Cleonice, geralmente com coisas materiais faço assim, penso, vou usar neste ano? Se não, pronto, também vou dar e pronto. E dá mesmo, né, Cleonice? O negócio é esse mesmo. Tá, Viviane, Viviane chegou? Cadê Viviane? Bom dia a todos, bom dia Viviane. Silvana diz, desapegar-me dos velhos, querer e ter. Estou analisando e entendendo para ver de forma diferente. Isso é bacana. Cláudia, bom dia Cláudia. Cleonice, verdade. Como se percebe isso? As pessoas permanecem a querer enganar aos outros, mas o que importa é que a si enganam. Isso mesmo. Eu sou tão apegado, diz o Walter Santos, que vendi um objeto e senti tanta falta que comprei um exatamente igual uma semana depois. Mas isso é um direito, calma, não é assim também não, vai desapegar. Ninguém aqui tem auréola ou coisa, né? Não estou falando desse aspecto. Você tem o direito de ter as coisas que você sonhou. Isso aí não vamos ser radicais, não. A Cleonice diz que é apegada a pessoas. O Bruno diz, mandei no Facebook, era muito grande a colocação e aqui tem limite de caracteres. Espera aí que eu vou ler, o Bruno. Aqui fez um bloom aqui, eu não sei o que era, espera aí. Tá, a Luciana aqui está no trabalho e não consegue acompanhar. É uma pena, mas conseguiu mandar mensagem aqui. Deixa eu ver aqui, então, o Bruno no Face. Deixa eu ver o que ele escreve para eu poder transmitir para vocês. Tá. O Ari está mandando um beijo, um abraço, mas ele nem sabe que tem o Vida Inteligente Interativo. Deixa eu dar um endereço para ele aqui. Quem sabe ele entra. É isso que eu falo. Muitas vezes as pessoas leem, mas não leem. Elas não percebem. Lê, mas não percebem. Então todo dia estou fazendo propaganda. Encontra com a gente 10h30 na Pax TV. Todo mundo curte. E aí no dia seguinte não está lá quem curtiu. Bom, Bruno diz o seguinte. Vamos lá. Ô, Bruno, isso aqui é uma dissertação, caramba. Tá. Nós projetamos nossa felicidade em objetos que não podem sustentá-la. Carro, fama, dinheiro, etc. Por exemplo, uma música, se ouvirmos algumas vezes, ela nos transmite um bem-estar. Mas se ficamos perpetuando essa música durante 1 hora, já não trará felicidade alguma. Voltamos a pensar em problemas e etc. Desapegar tem vários aspectos, de coisas que nos fazem felizes, de coisas que nos fazem mal. Mas como disse acima, é só saber diferenciar os objetos que não podem sustentar nossa felicidade. Para mim é assim, desapegar não significa jogar fora. Para mim é claro. Para o Bruno é assim. Beleza, tem que ser do Bruno é assim, né? É isso mesmo. Deixa eu dar o endereço aqui para a Maia para ver se ela vem para cá também. Outra, que eu vou te assistir, mas eu não vi ela no chat. Ela está aí? A Beth está aqui no chat? Se ela tiver, dá um bom dia para nós aqui. A Cris diz o seguinte, tive que fazer outro exercício. Quando me separei, construí uma nova relação de família com meus filhos, parentes, amigos e principalmente com meu ex-marido, hoje meu grande amigo. Olha que coisa linda. Esse negócio de relacionamento não precisa... Travou aqui? Deixa eu ver se travou ou não. Ou se é só na TV. Pera aí, deixa eu ver se eu estou travado ou se não. Não estou. Não. Deixa eu escrever aqui. Vocês estão me ouvindo? Aqui na questão do... Se travou aqui na televisão, vocês dão uma entrada. E agora? Vamos ver. Reinicia a página. Não, tá tudo normal aqui. E agora? Deixa eu ver um F5. Dê em um F5. Voltou? Então tá. Não sei o que deu nesse negócio aqui, tá? Mas tudo bem. Então, o que eu estava falando para alguém ali, o programa... Tá, tem que ser 2 PCs para o Grego e o Jorge. Isso aqui todo dia tem. Aqui o que sumiu, N5 que dá certo, isso que eu estou falando. Ele tinha dado um problema aqui, eu saí do ar, não sei porquê. Então, fazer o quê?
Beleza, tudo bem, ótimo. O que eu tinha falado para a nossa querida irmã é que o programa Vida Inteligente não é Jorge Antônio Ouro. Nosso querido amigo, irmão, dileto irmão, há 8 anos compartilha e nós fazemos um trabalho juntos, que é exatamente levar conhecimento novo. Conhecimento novo não, revelar o oculto, isso que seria o termo mais apropriado. E o querido irmão sempre que pode estar aqui, certo? Mas o Vida Inteligente tem outros entrevistados com conhecimento de diversas áreas médicas, e é um programa que tem muita coisa boa, ok? Inclusive o nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio. Então basta respirar. Fala aí, grego, aqui tá tudo ok, falei, tá vendo? Agora consegui, voltou, a Maia entrou agora, ok, vamos lá. Então nós estávamos falando exatamente disso, travou, não sei por que travou, né? Então vou ver se amanhã eu convido para que a nossa querida irmã não sinta tanta falta. Quero ver se amanhã o nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro poderá estar aqui com vocês, ok? Então voltando, agora já me perdi aqui um pouquinho porque acho que eu falei um monte e não foi nada registrado, mas de qualquer forma, por aqui eu creio que está sendo gravado, tudo que eu estou falando eu estou gravando, então se vocês perderam alguma coisa aqui, vocês vão recuperar tudo na gravação que eu estou fazendo, tá? Essas coisas da net. A quantidade de computador não difere. Difere sim, o Bruno, você falou tudo agora. Você falou tudo. Muda a banda de internet do provedor da empresa que vende o sistema de transmissão para o grego. Isso é verdade. Eu compro um espaço nesse servidor para atender determinado número de pessoas simultaneamente online. Se o Bruno puder explicar melhor, muito bem. Quando entra mais gente online do que eu contratei, do que eu paguei, acontece isso que aconteceu. Ou trava, ou cai, e vou fazer o quê? Né? Assim. Então, é isso, a gente vai levando. É melhor 10% de alguma coisa do que 100% de nada. É assim que eu penso. Então tá aí, ó. O Bruno falou. Bom, deixa eu ver aqui mais. O que nós temos aqui? Deixa eu ver se tem aqui no Face alguma coisa. Me mandaram agora, a Beth já está aqui. Tá, tema de logo, a Angélica também está aqui. Quem mais mandou? Bruno está aqui de novo ou não? Não, agora está ok, está me dando o feedback de que está ok. E o Luiz Paiva, o Luiz está falando, o Luiz está, não, Luiz, é por lá mesmo. Ok, Luiz, basta você escrever onde está todo mundo escrevendo. Escreve lá, você está vendo um espaço aqui no chat para você escrever, tá? Ok? Vai ver que os mais gordinhos conectaram hoje. Tá engraçadinha, né, Cleonice? Vai ver que é isso aí, fica mais peso, Não, no bom sentido aqui o Cris, desapeguem do Jorge Ouro. O que eu quero dizer é que muita gente, a maioria das pessoas hoje aqui, das pessoas, assistem o Vida Inteligente só quando tem Jorge Antônio Ouro. Entram no chat só quando tem a Jorge Antônio Ouro. Eu disse aqui que o Vida Inteligente não é Jorge Antônio Ouro. Então você tem todo o direito de assistir só o Jorge Antônio Ouro. Então agora não pode exigir que todo dia ele esteja aqui, porque o programa Vida Inteligente não é só Jorge Antônio Ouro. Tem muitas coisas aí que a gente pode trazer. Lembra que eu falei aqui no programa que existe o caminho, e eu falei também sobre a paisagem do caminho? Não adianta você seguir só o caminho aqui, ó, e não olhar a paisagem. Estou dizendo desapegado. O nosso irmão não gosta de apego mesmo, né? Ele diz que não é guru de ninguém. Ele vem aqui com o maior prazer, ele faz isso com o maior carinho. Adoro quando ele vem aqui, porque somos brothers mesmo aqui, falando em inglês. Mas o programa Vida Inteligente não é Jorge Antônio Ouro, reitero. O da Andropausa foi um show de bola. Eu sei, basta entrar aí, né? Mas cada um tem os seus interesses, né, Walter? Aí o marido não está bem da bola ali. Mas se tivesse assistido, grego, mas que você não me falou do programa Andropausa, meu marido podia ter assistido. Mas você não quis, você nem deu bola quando que eu falei que eu ia levar um andrologista. Tá aí.
Se entrar 30 carros em estacionamento, tem que esperar alguém para sair, claro. Viver desapegado e caminhar leve, poder largar tudo em 3 segundos. É isso aí, Snokunkuti. Qual é o seu nome, Snokunkuti? Escreve aqui o seu nominho para a gente saber. Tá, aqui mais. Hoje vocês não estão muito participativos, não. Deixa eu ver aqui mais. Esse. Bruno, nem vou falar aqui o que você escreveu. Vida inteligente, Silvana diz: vida inteligente somos todos nós, né, Grego? Afinal, somos o mosaico do novo ciclo. É isso aí. Bruno, então o Grego não consegue voltar porque o chat está lotado. O Flávio diz: as pessoas têm respeito pelo Jorge, mas eu entendo que aos poucos as pessoas também vêm contribuindo, se interessando pelas informações de outras pessoas. A Cleonice diz: este querer que não é apego, também o Jorge tem em estar aqui. Com certeza, claro que sim. Ele adora compartilhar o conhecimento dele, interagir. Eu já conheci bastante gente aqui mesmo que tem muito a acrescentar ao programa. Isso mesmo, Flávio. Tem muita gente que todos nós temos a acrescentar. Vocês também. Qualquer um de nós pode estar aqui. Não, Cláudia, ele consegue ficar qualquer hora por ser usuário. Ah, tá, administrador do chat. Isso é outra coisa. A Maia diz: quando vamos embora daqui, não levamos nada a não ser o aprendizado. É isso aí. A Márcia não falou nada além do bom dia, né, dona Márcia? Tá. Difícil é desapegar da personalidade daquilo que achamos de nós mesmos, diz a Célia. Da personalidade não podemos desapegar. Nós temos que controlar o ego, controlar, vigiar. Né? O ego nós necessitamos dele para viver. Como que eu não volto, Bruna, Cláudia? Eu estou aqui, como é que eu não volto? Você não está me vendo aqui? Eu estou falando no programa inteiro aqui. Reinicia a página aí. Faça um F5. Façam um F5. Aprendizado e conhecimento. Vocês estão me ouvindo? Faz um sinalzinho aí se vocês estão me ouvindo aí. Porque eu não estou me vendo na telinha ali, na outra telinha aqui da Pax TV. Mas eu quero saber se vocês me ouvem, pelo menos, ou não. Ou nem isso. Isso. Deixa eu perguntar para o Bruno aqui pelo Facebook, então. Estão me ouvindo ou não? Agite, você está me ouvindo? Você escreveu esse sim do quê? Você está me ouvindo ou não? Ah, então tá legal. Eu não estou me vendo aqui, porque o meu só está girando aqui e não está acontecendo absolutamente nada. Então, ótimo, então tá bom. Então a questão, vamos voltar ao tema aqui, a questão do desapego. Né, isso aqui está sendo tudo gravado, não foi nada perdido. Daqui a pouquinho, assim que terminar o Vida Inteligente Interativo, já vai direto para lá. Hoje já me reclamaram, e eu gosto de falar tudo aqui, não tem. Já me reclamaram que não gostaram da nova chamada do Vida Inteligente Interativo. Esse Vida Inteligente Interativo, uns gostaram, uns adoraram e outros não. Eu mandei fazer um amigo desenvolver o Vida Inteligente Interativo. Esse amigo tem outros afazeres. Ele não teve tempo ainda de fazer o logotipo do Vida Inteligente Interativo. E eu improvisei esse e coloquei por enquanto. Ok? Então eu não preciso ficar dizendo tudo para vocês, os porquês que meu logotipo é assim ou não é, mas eu vou falar. Assim vocês ficam entendendo. Se ninguém gostou do novo logotipo do Vida Inteligente Interativo, vai ter outro em breve, ok? Então tá, só para falar assim. Tá, quem me chama aqui? Bruno. Sim, ótimo, tá dizendo que tá tudo ok. Então voltemos para a gente encerrar, tá? Vamos para a gente encerrar. Puxa vida aqui. Tem alguma coisa errada no álbum Família. Eu mandei o MP3 do Família e não tá vindo, mas tudo bem, isso aqui a gente vê daqui a pouco. É só a cor do fundão, tudo bem. Alguém quer falar alguma coisa sobre desapego? Vai ficar registrado aí na internet. Tudo que você falar aqui ou você escrever não aparece, né? Então você pode escrever o que você quiser que não vai ficar registrado, só o que eu falar aqui. Então a questão do desapego nós temos que exercitar todo dia, mas isto tem que partir
de dentro do coração, de dentro desse lugarzinho aqui, timo, sei lá o que, esses lugarzinhos aqui onde a gente tem o sentimento. Não adianta eu querer me desapegar de alguma coisa que eu não esteja preparado para isso. Primeiro eu tenho que me conscientizar de que aquela coisa que está lá parada criando mofo, 3, 4, 12, 15, 20, 60 pares de sapatos, dos quais eu uso 4 ou 5, são os meus que eu mais gosto de sair, 3 durante a semana e 2 para aqueles fins de semana, e mais um monte lá parado. Eu vou contar aqui uma coisa para vocês que eu não sei se eu já contei, assim eu encerro o programa daqui a pouquinho assim. Como todos sabem, a maioria sabe aqui, eu fui 33 vezes para Alto Paraíso de Goiás. Para mim é o lugar que mais tem energia nesse planeta, dos lugares que eu já pisei, claro. E lá eu sempre trazia cristais. Toda vez que eu levava a minha turma, eu voltava com cristais também. E uma certa vez eu fui lá para uma das minas que eu levava meu pessoal, uma mina abandonada, e todo mundo pegava o seu cristal. Estão me ouvindo, né? Agite, dá um alô aí de novo. Você está me ouvindo? Pelo menos o que eu estou contando, que é isso aí importante. Diz aí sim, ok. Bruno, ok? Estão me ouvindo? Tá. E eu trouxe um monte de cristal. E aqueles cristais aqui ficaram na Sussex. Tá ok aí, Walter? Esse ok, o que é? É que estão me ouvindo? Tá. Ah, é ótimo, obrigado, Cláudio. E eu trouxe um monte de cristais. Uns 150 cristais. Pequenos, grandes aqui, ficaram aqui. Apareceu uma outra viagem para Alto Paraíso levar, e eu senti como se alguma coisa, os cristais estivessem falando comigo aqui, leva a gente de volta. Vocês vão achar que eu estou louco, eu também achei que eu estava louco. Independente de como era esse apelo, como era esse anseio, não pensei 2 vezes, porque eles ficaram do jeito que eu trouxe. Ficaram dentro de um saco ali que eu tinha lá e ficaram paradões aqui, sei lá, tinha 6 meses antes de eu fazer uma outra viagem. E os cristais pediram para ser levados de volta. Não pensei 2 vezes. Pesados pra caramba, vocês imaginam? Peso pra caramba. E aquela mina abandonada, ida e volta do ônibus aí que a gente deixava na estrada, 3 quilômetros. Então, carreguei tudo de volta, levei para Alto Paraíso, para Chapada dos Veadeiros, carreguei aquele peso de volta, cheguei na mina de cristal, abri aquele negócio e pumba, devolvi tudo para o lugar. Por que que olha, esse grego é pirado. Por que que esses cristais pediram para ser devolvidos para o seu local? Primeiro, porque eu tirei eles com licença, pedindo licença. Eu, louco ou não, loucura ou não, eu peço licença antes de tirar uma flor, uma planta, eu peço licença para os elementais lá. Então quando eu peguei esses cristais, eu pedi licença para aquela área para pegar os cristais. Só que esses cristais que estavam ali, fazendo a sua função, mesmo ao ar livre, mesmo embaixo da terra, quando eu coloquei eles dentro de um saco, trouxe eles e deixei eles aqui num lugar parados, num saco, sem sol, sem coisa nenhuma, eles falaram, você vai usar a gente, você vai dar bom destino pra gente, ou não? Se não vai, nos devolva. E foi o que eu fiz. Eu dei esse exemplo, que vocês podem achar que eu estou louco, que eu sou piradão, que já estou batendo pino, mas as coisas são assim. As coisas pedem. Tem muita coisa que está lá, que a gente pegou e que foi permitido que a gente pegasse, era para dar um uso àquilo, e às vezes a gente não dá. Então aquela coisa que nos faria bem começa a nos incomodar ao ponto de até nos fazer mal, né? Vamos encerrar o programa com 27 conectados. Puxa vida, hein? Parabéns, Cris. Obrigado por ter visto. É um recorde, hein? Grego sozinho, 27 conectados. Parabéns, Greguinho. Tá? Uma vez eu fui a Cláudia disse o seguinte, eu fui numa praia na Itália e fiquei apaixonado pelas pedras na praia. Comecei a encher minha mochila e quando me dei por satisfeita, coloquei a mochila nas costas, mas não aguentei andar muito. Acabei colocando tudo de volta na praia. Ficou só. Tá vendo? É isso aí. Isso é que vale. Esse compartilhamento de experiências é o que vale.
Isso a gente leva, isso ninguém rouba, é isso que vale. Parabéns a todos que participam aqui e dedicam o seu tempo a trocar experiências com os outros. Isso é desapego, isso é fraternidade, isso não é da boca para fora, isso é ação, isso é ser e estar ao mesmo tempo. Parabéns a todos que vêm aqui e estão aqui hoje. André Grego, todas as suas histórias fazem com que a gente sublime nossos erros antes de a gente fazer. Não é isso. Que a experiência de cada um pode poupar um erro nosso. Mais para frente, fala, putz, quando surgir alguma coisa similar, vocês vão lembrar que nós batemos papo num chat num dia qualquer, falou, opa, a Cleonice falou, a Márcia falou, a Thaís falou, a Rosana falou, o André falou, e pronto. E a gente não erra porque nós ouvimos falar. Então é isso. O Bruno diz, aconteceu comigo uma vez que eu estava no supermercado, peguei um montão de coisas, mas uma voz pediu para eu devolver. Era o segurança, engraçadinhos. Tinha que ser, né? Tinha que ser o Bruno mesmo. Nem vou responder o Bruno. Vai ter que ter essa descontração mesmo. E agora ela precisa ir para a Bahia, pois no coração dela será preciso colocar no mesmo rio que fica na Bahia. É isso aí, tá vendo? Tem que devolver as coisas para o lugar. Às vezes, as coisas tem que ficar com a gente um certo tempo. E depois disso, de ficar um certo tempo, cumprir a sua função, tem que ser ou passadas para frente ou devolvidas para o seu local de origem. Think about, pense a respeito disso. A Maia diz o seguinte, às vezes a gente quer muito uma determinada coisa, e aí quando conseguimos comprá-la, perde totalmente a importância. Impressionante isso do ser humano, precisa possuir para depois ignorá-la. Mas aí é que vem, se você não tem esse aprendizado, o aprendizado ele é feito de muitas formas. Então eu preciso comprar para perceber que aquilo não me valia nada. Se eu não tivesse comprado, ficaria aquela dúvida. Então, dentro disso que você falou, Maia Beth, está aí o aprendizado. Isso é desapego, falou tudo, Cleonice. O Bruno Rio, né? É engraçadinho aqui o Bruno, é o único. Ah, tudo bem, nós gostamos de você. Então, gente, olha, foi muito legal estarmos juntos aqui. E março está aí. Lembre-se que cada dia, em todas as coisas, aqui, quando desligar, comece a observar, em tudo há aprendizado. Tudo aprendizado. E o que a gente passa aqui, passe o que foi de legal, que você conquistou, o que você achou legal, compartilhe com outros. O que você não achou legal, fica quietinho, não passa para frente. E assim nós vamos fazendo um mundo melhor só de coisa boa. Se nós temos o livre-arbítrio, né, e espalhar entre coisa boa e coisa ruim, a gente tem que optar pela coisa boa, né? Deixa eu dizer aqui que diz as considerações finais. Aqui o Agite diz, obrigado Grego, um fraterno abraço para você, Agite, vai estar com a gente aqui em abril, tocando aqui em Florianópolis, ele vem de São Paulo para participar do Vida Inteligente, como entrevistado. Para uma mãe, um grande desapego é deixar que seu filho ande sozinho, falou tudo, Cris. Grego, aqui teclamos e aparece depois do assunto que nos referimos, Cleonice. Um abraço fraterno a todos, e não se esqueçam da vigilância dos sentidos, a Cláudia. O Agite, um fraterno abraço. A Viviane diz que comigo já é diferente. Quando eu consigo adquirir com muito custo um objeto, tenho muita dificuldade em me desfazer do mesmo. Legal, paciência. Isso é trabalho individual. Um dia você pode estar diferente. A Mei Gregucho, a Maia, a Ângela, abraço a todos. O Marcos Palhar, olha o Marcos aí, abraços. Por gentileza, Grego, anuncia este curso aqui em São Paulo do Newton Schutz, curso de eubiose nesta terça-feira com Newton Schutz, para enviar para as pessoas que você acha que possam ter interesse nesse curso. Dia 5, terça-feira que vem, amanhã, né? Na sede de Eubiose Sumaré. O Newton é fera em astrologia e outros assuntos da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, aí, quem está com a gente na comunidade, pode divulgar na comunidade, ô Palhara, aí no Vida Inteligente, que todo mundo vê isso aí e vai participar. Então, para todos vocês, um fraterno abraço e um feliz sempre. Foi muito legal começar a semana com vocês. Tchau.